Queridos irmãos e irmãs que estão conosco neste culto doméstico online, Jesus te abençoe, Jesus te dê vitória. Eu estou confiante que o Senhor Jesus está conosco para nos ajudar, por isso estamos prestando culto a Ele. Quando a gente fala para nos ajudar, com certeza é porque temos fé, estamos confiantes, e se estamos confiantes, a vitória é nossa, ainda que estejamos passando luta, passando os problemas, mas estamos cultuando a Jesus. Bem-vindo, bem-vinda, a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, todos vocês que juntamente conosco nesse culto doméstico, adorando a Jesus, já oramos o Senhor, já estivemos de joelho dobrado, pedindo a Jesus que abençoe todos e todas que estão em rede social conosco e que vão visualizar também, e são incluídos nas nossas orações. Com certeza a bênção do Senhor Jesus vai estar cada dia mais nos protegendo, nos guardando, nos fazendo sorrir diante das lutas. Tivemos na sua casa, Finha, que Jesus te abençoe. Você está sempre em rede com a gente, a minha cunhada, que nós sempre amamos. Também a Tita, tivemos lá um longo tempo. E que Jesus te abençoe, Tita, toda a sua família, minhas cunhadas, que estou citando o nome. Irmão Adilson Melo, Jesus abençoe, pastor Décio, Jesus abençoe, e que a bênção do Senhor Jesus continue sobre você, irmão Orlando. Bem-vindo mesmo nesse culto online conosco, nesse culto de adoração conosco. Vamos estar adorando a Jesus com os nossos louvores. Hoje nós vamos cantar o hino de número 4 da nossa harpa cristã, e também no final iremos cantar o hino de número 469, o hino de número 4 no início e o 469 no final. Fica conosco neste culto de adoração a Jesus até o final, quando nós estaremos fazendo a reflexão da palavra de Deus. Eu quero transmitir o nosso abraço ao presbítero Valdeci, todos os cooperadores ali do bairro Palha, os nossos queridos irmãos, também ao pastor Francisco, nossos queridos irmãos lá do bairro Consolação, o pastor Dinael, também no bairro Rio Grande, com todos os ministros, pastor Antenor, todos que trabalham no bairro Rio Grande, presidente Amarildo, lá da Cidade Nova. Jesus te abençoe, todos os nossos cooperadores que trabalham juntamente contigo, presidente Amarildo, todos os nossos queridos irmãos, também pastor Juscelina, Pedra Grande, todos os auxiliares ali, os nossos queridos irmãos do bairro Pedra Grande, o presbítero César do bairro Cazuza e todos que trabalham, todos os nossos irmãos ali do bairro Cazuza, Jesus abençoe, pastor Décio, também da sede, com todos os nossos auxiliares lá, presidentadão, todos ali que trabalham juntamente com a gente, com o pastor Décio, das regionais, o pastor Juvenal lá de Datas. Abençoe todos os nossos queridos irmãos que estão em rede conosco, de Datas, e que estarão visualizando depois. Jesus abençoe, pastor Roberto em Gouveia, nosso primeiro vice-presidente. Jesus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e todos os nossos cooperadores, ministro aí em Gouveia, presidente Diego lá em Milho Verde. Acabamos de assistir a live abençoada por Deus lá do presbítero Diego e a sua equipe, e também o presidente Sebastião Francisco, lá no bairro lá de Rio das Pedras. Jesus abençoe, presidente Eduardo Felício Santos, com todos os nossos cooperadores, irmãos em Felício Santos. Jesus abençoe também o nosso querido presbítero Eduardo Felício dos Santos e o presidente Sebastião em Tombadouro. Jesus abençoe todos os nossos queridos companheiros aí, pastor Dimael lá de Rio Preto. Jesus abençoe todos os nossos cooperadores e também os nossos queridos irmãos lá de Rio Preto. Irmão, o presidente Reinaldo lá de Planalto de Minas, Jesus abençoe. Pastor Valmir
lá de Couto de Magalhães. Jesus abençoe todos os nossos queridos irmãos lá de Planalto, de Couto de Magalhães, Evangelista Otávio também, lá do Inhaí. Jesus abençoe. O presídio Ezequiel em Rodeador. Jesus abençoe a todos vocês. Também o nosso querido evangelista Ademir, lá em Senador Mourão. Jesus abençoe, evangelista Ademir, toda a sua família, todos os nossos queridos irmãos aí de Senador Mourão. Estamos com saudade do nosso cooperador, irmão Arnaldo, e a sua esposa. Que bênção estar aí juntamente com vocês. Sei que vocês estarão em rede conosco agora ou então visualizando depois. Jesus abençoe. Um abraço a todos os irmãos e irmãs, a todos mesmo. Gostaria de estar citando o nome, a vocês que estão chegando aí para manifestando a sua presença com o seu like, com o seu comentário, com o seu pedido de oração, com o seu compartilhamento. Todos vocês que são compartilhador dessa mensagem, Jesus recompense vocês, porque através de vocês essa mensagem de Deus está sendo levada um pouco além, um pouco avante. Hoje nós estaremos fazendo um comentário, uma reflexão rápida, porque entrarmos em profundidade teológica nos tomaria muito tempo para expressar, mas queremos mostrar a essência da coisa do capítulo 18 e versículo 1 a 8, que está narrado pelo evangelista São Lucas. Aleluia! Fique conosco até o final, assista, compartilhe, visualize depois, medite nos textos que vão ser lidos, porque é uma palavra de Deus para nossa reflexão. Nós queremos hoje ter uma reflexão sobre a viúva e o juiz, um exemplo de perseverança, Se nós queremos alcançar um objetivo, temos que perseverar naquele objetivo que temos. Se perseveramos naquele objetivo, com certeza o Senhor nos dará vitória, inclusive até mesmo a nossa salvação. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que demandar as questões, principalmente as espirituais, porque não podemos abrir mão da nossa salvação, precisamos perseverar até o fim, e aí está a minha vitória, a nossa vitória, a tua vitória, na perseverança, perseverar até o fim. E nós vamos hoje fazer uma rápida reflexão na perseverança, e quero também transmitir a paz do Senhor, especialmente ao nosso querido irmão pastor lá de Coração de Jesus, surgiu da memória o nome agora, meu Deus, Jesus abençoe, você sabe com quem eu estou falando. Jesus abençoe de forma especial, e também quero orar nesta oração no final, incluir todos os nossos vizinhos, irmão Cleuber, todos os nossos vizinhos aqui, que são vizinhos abençoados, e com certeza a proteção de Jesus estará acampando a cada um. Nós estaremos cantando, juntamente com a minha esposa, o hino de número 4, não desanimes, Deus proverá. Não desanime, Deus proverá. Deus está vendo a sua perseverança, a sua dedicação, a sua confiança, a sua fé. Com certeza, Deus vai estar te abençoando. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos nesta noite, estamos distantes, estamos longe, mas nós estamos espiritualmente juntos. Que Deus, irmãos, continue nos abençoando. Que Deus abençoe a cada um. Nós não sabemos o que está passando com vocês, mas o Senhor está conosco para nos abençoar. Ele é poderoso para nos guardar e nos dar a bênção para cada coração nesta noite, os que estão necessitados. Aleluia, que o Senhor abençoe, os que estão enfermos, que o Senhor tem poder para curar. E é o que nós precisamos, é de lutarmos, mas tudo vai passar e nós estaremos juntos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha família, minhas irmãs,
que estão nos assistindo nesta noite. Que Deus vos abençoe ricamente. Os meus filhos, Josué, o Oséias, o Enéas, meus netos, minha neta Rutiele. Adorado Eu creio seja o que ela nome de está Jesus. nos assistindo. Que Deus te abençoe. Liliane, que Deus te abençoe. Que abençoe Samuel, abençoe Pedro. Que Deus continua conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nós estamos confiando no Senhor e Ele nos responderá no nome de Jesus. Marquinho, um abraço, filho. Que Deus continue te abençoando, a sua esposa, a sua filha. Tita, que Deus te abençoe, viu? No nome de Jesus. Nós fizemos uma viagem abençoada. Chegamos aqui mais ou menos às 10, 11 horas. E graças a Deus. E o frio está aqui, viu? Rutiele, cuidado com o Gael. O frio está aumentando, tá bom? Cuidado. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos que está nos assistindo. No nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, Pedro. Você que fez essa cirurgia, creio que o Senhor está te abençoando, te abençoou na cirurgia. Que o Senhor continue te abençoando, Pedro, irmã Cleia, pastor Luciano, toda a sua família, pastor Luciano, Moadão, Pedro Vitadão, irmã Sônia. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Cante conosco o hino de número 4 e Deus irá nos abençoar no nome de Jesus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpita de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer.
seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuida da gente, Deus vela com a gente, por a gente. Eu lembro de um texto muito importante citado pelo profeta Isaías, que não se conhece um Deus como o nosso. Desde a antiguidade não se conhece um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele vela por nós, Ele trabalha por nós, Ele cuida por nós. Portanto, não estamos sozinhos, não precisamos temer, não precisamos ser temerosos, não, deixar que os problemas venham tomar a nossa mente e temos problemas até psicológicos. Pare, pense, Deus está velando por você, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Lembra que o salmista no Salmo de número 23, ele disse que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está com a gente, então não precisamos temer. Hoje nós vamos falar de uma parábola muito interessante, a parábola que está narrada no capítulo 18 e versículos de 1 até o versículo de número 8, narrada pelo evangelista São Lucas. Ele era médico e muito amado, o evangelista São Lucas. Inclusive, Paulo, ele cita o evangelista São Lucas na sua epístola. E quero cumprimentar também o nosso querido irmão Isileno, diácono Isileno de Datas, que sempre está também presente em nossas lives, fazendo o seu comentário. E Jesus te abençoe, você e toda a sua família, diácono Isileno. Vamos ao texto que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18, versículos 1 até o versículo de número 8, que diz assim: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou essa parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. O versículo de número 4: e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta mulher me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus queridos que estão em rede conosco e que irão também visualizar essa mensagem. Veja, parábola significa tirar ao lado, ou mesmo é um dito comparativo, uma alegoria, uma similitude ou comparação. Então, Jesus, ele fala algo aqui muito interessante, comparando com o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quantos às vezes começa a orar, depois, será que Deus está me ouvindo? Eu já estou desanimado, não vou orar mais. Ora, meu querido irmão, confia, meu querido irmão, vela na oração com ação e graças, não esqueça do seu pedido de oração, mas olha, esteja sempre perseverante na oração. Aqui um exemplo muito interessante para nós, né, que Jesus fala que havia numa cidade um juiz. Jesus não especificou a cidade, nem que cultura era o julgamento nessa cidade, porque, na verdade, segundo o que a gente lê sobre certos, por exemplo, na cultura judaica, no Talmud, por exemplo, um julgamento desse teria que estar presente 3 juízes, ou seja, para dar uma decisão definitiva, teria que ser 3 juízes, ou 7 juízes, ou mesmo na cultura judaica, um juiz não poderia definir uma situação, mas Jesus, ele no Novo Testamento, nas expressões de Jesus, subentende que havia decisão monocrática de um juiz por determinada situação, mas há intérpretes que pensam que na cultura judaica era de uma forma, como na cultura gentílica outra forma, então seria talvez uma cultura gentílica, a decisão monocrática de um juiz estava válida e pronto, e acabou. Mas vimos aqui, não é entrarmos em mérito nessa situação, que Jesus diz, certo juiz, que não temia a Deus, respeitava o homem, mas também naquela cidade havia uma certa viúva que ia ter com ele, que ela tinha um problema, que precisava de uma definição jurídica de algo que a incomodava e a justiça tinha que ser feita a questão da sua pessoa, e nós sabemos que as viúvas daquela época eram muito desamparadas, tanto que em Atos Apóstolos encontramos que por determinação que fosse escolhidos 7 diáconos para tratar dos assuntos das viúvas. As viúvas naquela época eram muito desprezadas, inclusive em Salmo 68, o verso de número 5, diz o texto que, falando sobre Deus, o pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus no seu lugar santo. Quer dizer, o juiz das viúvas, dos órfãos, é Deus no seu lugar santo, porque, na verdade, elas eram muito desamparadas. Inclusive, em Lamentação, capítulo 1, versículo 1, diz o texto, como está sentada solitária aquela cidade, antes populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Então, a cidade de Judá, a linda cidade, tornou-se tributária de outras nações. Por exemplo, a linda Jerusalém da época tornou-se tributária, comparada com uma viúva. E as viúvas eram desprezadas, às vezes até vendidas
vendidas como escrava para pagamento de dívida. Hoje, graças a Deus, pelas leis do nosso país, as viúvas são amparadas, né, pelo o sistema da pensão e outras formas que as viúvas são amparadas. Naquela época, até mesmo as suas vestes eram vestes de identificação como viúva, inclusive lamentação, né? Como está solitária aquela cidade, antes populosa, tornou-se como viúva, quer dizer, aquela cidade pomposa, e depois torna-se como uma viúva, uma pessoa desprezada, uma pessoa deixada de lado, uma pessoa subjugada, e aquela mulher estava diante de situação também muito difícil, que ia ter com o juiz, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis atendê-la, não deu ouvido, mas depois ele, lá no seu coração, no íntimo da sua meditação, quem sabe à noite, ou quem sabe em determinadas horas, vinha naquela mente: aquela viúva, ela me molesta, aquela viúva, o pedido dela, e ele decide. Olha o que diz o texto, o versículo de número 4, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo ainda, olha, ele fez entre ele mesmo uma mensagem que interior, comunicação, uma comunicação interna, lá ele conversando consigo mesmo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Oh, glória a Deus! E disse o Senhor: ouvi o que disse esse juiz. Olha, Jesus diz: ouvi o que diz esse juiz. Aquele pedido daquela mulher o incomodava, aquele pedido daquela mulher o molestava, e ele estava em momentos difíceis da sua vida, porque o pedido dela penetrava no interior, na mente, e que constantemente havia essa comunicação intrapessoal lá no íntimo do coração desse juiz, e ele resolve: vou fazer-lhe justiça, vou ouvir o pedido daquela mulher. E diz o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E agora Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, ou ainda que demorado, ou ainda que longânimo para com eles. Meus queridos irmãos, nessa palavra que eu paro e penso um pouco, você pede: Jesus, eu preciso, é urgente, eu tenho uma necessidade, o Senhor sabe a minha necessidade. Meus queridos irmãos, continue na presença do Senhor, esperando, porque Jesus disse: olha, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. O Senhor não ouvirá o seu pedido? Sim, Ele vai ouvir. Tenha certeza, tenha convicção que Deus está contigo. Ele vai te ouvir, ainda que demorado, ainda que longânimo, ainda que Deus está na sua paciência. Talvez assim, o silêncio de Deus às vezes incomoda. Mas tenha certeza, isso para provar a tua fé, para provar a tua confiança, para provar se você é perseverante,
para provar se você é perseverante. Nós temos um exemplo muito grande que se encontra em Lucas, o capítulo 11 e versículo 6, digo o versículo de número 5 até o versículo de número 13. Olha como que diz o texto: disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho com que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tostar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo, a vós pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abri-se-vos-á. E qual pai que de entre vós, que se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir peixe, dará uma serpente? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, para Jesus está mostrando aqui também em Lucas capítulo 11, veja aqui que Lucas capítulo 11 foi quando os discípulos pediram a Jesus para que Jesus ensinasse eles a orar, assim como também João ensinou os seus discípulos. Então, Jesus conta mais essa parábola. Qual de vós que tem um amigo? Então, veja que na cultura judaica, normalmente as pessoas viviam em casas pequenas, que no quarto dormiam ou seja, ali em esteira no chão, o colchão da época no chão, e ali dormia o pai de família, a mãe da família, as crianças dormiam tudo ali, e à meia-noite alguém bater na porta, tinha que passar por cima de pessoas para atender aquele chamado, para emprestar 3 pães, mas devido à importunação, então ele levanta e entrega ao seu amigo os 3 pães, e Jesus mostra, olha, nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial. Vamos esperar no Senhor, vamos ter certeza no Senhor, que Ele dá vitória. Aqueles que buscam, acham, o que pede, recebe, o que bate, será aberto-lhe a porta. Nós sabemos que Deus tem boas dádivas para nos dar. Vamos estar perseverantes em oração. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o juiz sendo mau, sendo iníquo por causa da importunação, ele concedeu justiça àquela viúva, concedeu justiça àquela pessoa que não tinha perspectiva na sociedade, então foi atendida. Quanto mais o nosso Papai Celestial, quanto mais o nosso Deus, aleluia, com certeza Ele dá a vitória a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que esperam nele, a todos aqueles que estão confiando nele. O Senhor dá a vitória. Eu imagino o seguinte: são 3 fatores inerentes na vida espiritual. 3 fatores inerentes na vida espiritual. Um dos fatores é a fé. A fé é o símbolo daquilo que de forma da gente confia, que aquilo que a gente crê, a gente confia, inclusive a fé natural, a fé espiritual e a fé como dom também. E se entrarmos nessa área, a fé natural, a fé como dom e a fé, esse aspecto de fé, então, de confiança, é muito interessante a gente entrar nesses fatores. E fidelidade, então a fidelidade
o nosso exemplo de vida, é a nossa caminhada. Nós temos que ter fé e fidelidade, ter uma caminhada, fé em Deus e também a nossa vida demonstrando cada dia a nossa confiança na nossa caminhada, a nossa fidelidade e oração. Para ter resposta de oração, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter também fidelidade, a nossa caminhada, a nossa confiança, sabendo que o Senhor nos ouve, o Senhor nos dá vitória, glória a Deus. E nós vimos nessa parábola uma interrogação que, por exemplo, de acordo com as versões bíblicas, nós encontramos a Nova Almeida atualizada, encontrará fé na terra. Na Bíblia judaica completa, nós encontramos encontrar na terra, haverá fidelidade a Deus quando Jesus voltar? Haverá confiança na terra ou confiança em nós que Jesus vai voltar? Confiança em nós de viver a palavra de Deus, sabendo que Jesus Cristo vai voltar? Então aqui está uma pergunta. Veja que pergunta: Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos, depressa lhe fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fidelidade na terra? Achará porventura confiança? Haverá porventura alguém que confia nele, alguém que esteja vivendo a fé em Jesus Cristo? Nós sabemos que o justo viverá pela sua fé. Temos que viver o que nós pregamos, viver a palavra de Deus, viver confiante, igreja, e nós não podemos nos desanimar diante das controvérsias, diante dos problemas que às vezes assolam. Nós não podemos mudar o foco do nosso pensamento. Hoje, na nossa cultura, quando se quer desviar de foco alguma coisa, então fala muito em outra coisa, para que as pessoas se desviem do foco de algo que às vezes precisam ser focado, algo que precisa ser analisado, algo que às vezes traz problemas. Então, se querem desviar daquele foco que traz problemas, então passa a falar. Podemos desviar a nossa mente, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja tem que estar perseverante. Jesus Cristo vai voltar para buscar aos seus servos, para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar confiante, porque a vinda de Jesus, ela será repentina. Não diz o texto que o texto é bem claro, que diz assim: depressa lhe fará a justiça, depressa. Nós estamos orando, estamos clamando, e às vezes pensamos, Deus está tardio, parece que Deus não está vendo as situações que estão ocorrendo, Deus deixou a humanidade de lado. Não, o Senhor está com os seus olhos atentos, o Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor está vendo os fatores políticos, os fatores espirituais. Deus está vendo a nossa espiritualidade, a nossa confiança. Depressa ele fará justiça. Jesus Cristo voltará com certeza, para aqueles que nele esperam. E olha, e a vinda de Jesus vai ser repentina. Depressa lhes fará justiça. A vinda do Senhor vai ser repentina. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o versículo 52 de 1 Coríntios 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! A justiça impera, a corrupção impera, domina, e parece que não tem justiça, não tem
e muitos são subjugados injustamente, sofre a punidade que os ímpios deverão sofrer, mas quem sabe muitos estão sofrendo injustamente. Mas olha, Deus está contemplando, meu querido irmão, você que está enfrentando uma luta. Se enfrentamos uma luta, nós sabemos que o Senhor vai voltar, Ele fará justiça aos seus, que de dia e de noite clamam. Nós não podemos cessar de clamar ao Senhor. A oração tem que ser incessante, e Paulo ensina isso: orai sem cessar. Isso é sem deixar um hiato na nossa vida, sem deixar algo que às vezes se isola no sentido da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com Deus. Precisamos orar de dia e de noite, estar com o nosso pensamento ligado. O meu Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando voltar o Filho do Homem, Jesus, ele diz: achará porventura fé na terra? Achará quem esteja perseverando, quem esteja com seu objetivo em mente? O objetivo é: eu serei arrebatado, nós seremos arrebatados. Lembra que quando João, ele concluiu o livro de Apocalipse, ele disse: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, achará porventura confiança na terra? Achará porventura alguém que confie em Deus? Alguém que esteja plenamente ligado que Deus está no controle de tudo? Parece que há momentos que a gente pensa assim: o que vai ocorrer agora? Não desvie o foco, que Deus está no controle. Não desvie de foco, que Deus está no controle. Aleluia! Adorado seja o nome do Senhor. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 24, diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia, quando Jesus voltar. Quando o Filho do Homem voltar, Jesus conclui a parábola: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura confiança na terra? Achará porventura fé na terra? Achará porventura alguém que espera Ele? É uma pergunta, e você pode responder: eu, Senhor, estou aguardando a tua volta. Meus queridos irmãos, você que às vezes é injustiçado em alguma coisa, o seu pensamento é de uma forma, mas alguém sobrepõe de outra forma. Mas olha, o nosso juiz não é injusto, não é iníquo, não. Jesus, aleluia, Ele agora é nosso advogado, mas Ele será juiz. Ele será juiz. As nossas causas estão nas mãos de Jesus, a nossa confiança está nas mãos do Senhor, e Ele voltará, e com Ele está o juízo dos vivos e dos mortos. Nós temos em Hebreus, em Abacuque, no capítulo 1 e versículo de número 2, Abacuque ele faz ali uma oração: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque estava em conflito interno. Até quando, Deus? Até quando, Deus? Porque ele via o pecado, ele via a impunidade aos pecadores, ele via que os pecadores não eram punidos, ele via que a lei se afrouxava, os juízes não davam a sentença correta, e ele disse: até quando, ó Deus? Até quando, ó Deus? Até quando? Esta era o conflito interno que Abacuque sofria. Mas olha, Deus responde para ele em Abacuque, no capítulo 2, e versículo 2 e 3. Então diz assim:
Então o Senhor me respondeu e diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para quem passa, para que o que passa ler, quem passa correndo, é como se fosse um outdoor. Abacuque, faça um painel bem grande, com letras bem grandes, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não se enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus mostra a visão para Abacuque, como se estivesse dizendo: tranquiliza, Abacuque, eu estou no controle, Abacuque, eu estou no controle, tranquiliza, porque olha, pode escrever, escreva, para que quem passa correndo possa ver que a visão se cumprirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, mas não tardará. Olha, se tardar, mas não tardará. De repente, meus queridos irmãos, nós falamos sobre anticristo na vez passada, também falando assim, bem em resumo. Está tudo preparado, o mundo se prepara, o mundo não perde o tempo, tudo está preparado. Hoje, se você observar, até nas mercadorias, o número 666 estará codificado em cada mercadoria, e o planejamento é um novo estilo de vida, quem sabe chip, quem sabe formas de identificação das pessoas, identificação eletrônica e assim por diante. O mundo está se preparando. E como, irmãos, nós estamos preparados, estamos confiantes, estamos com fé. E Jesus disse assim: quando o Filho voltar, achará porventura fé na terra? Achará porventura alguém que esteja plenamente confiante no Senhor, nas suas palavras, e não estarão, quem sabe, no sono da indolência, quem sabe naquele sono: tudo acabou, não tem jeito, a minha fé se esvaiu, se foi. Mas olha, meu irmão, minha irmã, de repente Jesus pode vir para buscar a sua igreja, e diante da situação, do questionamento de Abacuque com Deus, as respostas de Deus, a prova que Deus estava presente em todas as situações. Então Abacuque escreve no capítulo 3, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus a minha salvação. Essa é a minha confiança, essa é a nossa confiança, que não podemos abrir mão da nossa fé em Jesus, não podemos abrir mão da nossa confiança em Jesus, sempre orando e confiando: Jesus, eu vou alcançar, porque sou mais do que vencedor, o Senhor me fez vencer, aleluia. Não podemos deixar a alegria da nossa salvação, a nossa salvação mais preciosa do que qualquer bem terreno, a nossa salvação mais preciosa do que qualquer uma posição intelectual, uma posição eminente de mais alto nível. A nossa salvação, ela é preciosa e não podemos abrir mão da nossa salvação. Olha a pergunta: quando o Filho do Homem voltar? Foi Jesus que fez essa pergunta. Haverá porventura fé na terra? Haverá porventura alguém que esteja aguardando? Veja o que Lucas disse no capítulo 17, que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. A vinda de Jesus, ela será muito rápida, é como relâmpago, que ela vem, ela se vê do Oriente ao Ocidente. Eu estou aguardando esse dia. Não abra mão da sua salvação, não abra mão da sua fé, meu querido irmão, minha querida irmã. E nós vamos agora para o hino de número 469, o hino de número 469 de nossa harpa cristã. Vamos cantar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua
benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. O hino de número 469, vamos cantar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Faça como a viúva, faz justiça à minha causa. A nossa causa é a nossa salvação. Breve seremos arrebatados e vamos ao encontro de Jesus nas nuvens. E as nações serão subjugadas pelo Senhor nosso Deus. Pelo Senhor nosso Deus. Mas eu louvo ao Senhor Jesus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou aguardemos o Filho do Homem com fé, aguardemos Jesus com confiança, ou então os que não o fizerem serão subjugados e vão entender que Jesus está no controle de todas as coisas. Vamos cantar 469, é o hino de nossa harpa cristã. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Você que está em rede com a gente, nesse culto online doméstico, feche os seus olhos, ore com a gente. Jesus está vendo você e sua família. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Quero mandar um abraço para o pastor Milton lá em São Paulo. Ele imagina
Confia no Senhor, pastor Milton. Confia no Senhor, irmã Adina. A vitória é de vocês. A vitória é nossa, no nome de Jesus. A vitória é de você, meu irmão compartilhador, minha irmã compartilhadora. Você que está ajudando a transmitir essa palavra, que quem transmite é simples, mas a palavra de Deus, ela é sublime. E nós estamos lendo essa palavra que ela não volta vazia, de forma alguma, ela cumpre o que lhe apraz. Estaremos orando juntamente com você. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre cada vida, em cada lar, a cada um que está em rede com a gente, que vai estar visualizando. Senhor, abençoa. Cumpre o que deseja essa vida. Cumpre, Senhor. O Sérgio, meu sobrinho, que aniversariou recentemente, o abençoe, Senhor. Protege ele, a esposa dele, os filhos. Meu Deus, a todos que estamos neste momento, Senhor, em rede, a todos, Senhor, que as tuas bênçãos estejam com cada um, com cada uma. Que o nosso Brasil, Senhor, seja um país vencedor. Sei que é momento difícil para o nosso país, mas sei que o Senhor está guardando, está protegendo, está dando vitória. E vamos sair vencedores nessa pandemia. Vamos sair vencedores, meu Deus. No nome de Jesus, dá, Senhor, luz ao presidente da República, ao nosso governador, ao nosso prefeito, Senhor, a todas as autoridades sanitárias. Abençoa, Senhor, protege, guarda, Senhor. Estamos em isolamento social, mas não estamos em isolamento espiritual. Sei que o Senhor está cuidando, o Senhor está protegendo e guardando cada vida. Eu posso sorrir, Jesus, porque sei que o Senhor me ama, sei que o Senhor nos ama. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?